Estamos de volta, recebendo hoje o professor Rogério de Almeida para discutir o uso da inteligência artificial na educação. Professor, na sua avaliação, como a IA pode contribuir para um desenvolvimento mais personalizado da educação, tanto do ponto de vista cultural quanto filosófico? Essa é uma questão bastante interessante e, ao mesmo tempo, que rende muitas discussões, porque o que ela faz, digamos assim, de melhor, né, a IA, é personalizar as experiências. E, ao mesmo tempo que isso é algo bom e positivo, porque pode direcionar para as maiores potencialidades e também tentar suprir as maiores deficiências, né, do ponto de vista pessoal, muitas vezes ela também acaba sendo um dificultador, justamente na produção do coletivo. Então, eu me pergunto exatamente o contrário da sua questão, e é algo que eu acho assim que seria estimulante a gente tentar pensar como que a IA poderia desenvolver e influenciar a coletividade ou o senso de coletivo na educação. Então, eu acho que esse equilíbrio entre o que é pessoal e aquilo que é de uma ordem mais coletiva é fundamental. Então, eu vejo que a IA tem sido desenvolvida muito para o aspecto pessoal, né? E eu gostaria que ela fosse também desenvolvida para um aspecto coletivo, ou seja, como é que nós podemos pensar as interações, como é que a gente pode, de alguma maneira, ser mais receptivo ao outro, ser mais empático ao outro, e também ouvir o ponto de vista alheio, né? Então, tem sido muito difícil, por exemplo, cultivar o debate, entender a perspectiva contrária à nossa, né? Em partes, aprender aquilo que a gente não sabe, justamente com as experiências que nos são alheias. Então, se a gente pensar, por exemplo, na IA em relação à orientação ou sugestão de programas para assistir nos streams, ou podcasts a ouvir, ou músicas a ouvir, ela tende a reproduzir aquilo que você gosta, né? Agora, esse gosto ele foi formado, ele não nasceu pronto, né? Ele foi formado a partir das experiências que a gente tem. Então, eu acho que, de alguma maneira, a IA tem que oferecer também possibilidades de conhecer aquilo que ainda não é conhecido, né? De ver perspectivas diferentes e de certa maneira, pensar ou ajudar a pensar a coletividade, né? E não só, exclusivamente, digamos assim, direcionar a pessoa para que ela fique, vamos dizer assim, presa na sua bolha. Exato, senão a gente tem algoritmos que vão nos conduzir a mais do mesmo e a uma relação muito funcionalista com a realidade comercial, ou seja, que não expande a nossa capacidade de pensar, de interagir, de conhecer, de crescer. Isso é muito importante, é uma reflexão importantíssima no momento que nós estamos vivendo. E como você tem percebido a influência da IA na produção de conhecimento na educação? Como é que você considera que ela pode mudar a forma como nós pesquisamos e compartilhamos saberes? Vai mudar, tem mudado, e eu acho que o impacto vai ser muito grande. A grande questão que já é colocada, né, pelos estudiosos da IA é que chegará o momento em que ela produzirá conhecimento, por si. Ou seja, hoje a IA é uma auxiliar, ela é uma assistente. Ela contribui em vários aspectos, ela faz, por exemplo, revisão muito bem, né? Ela consegue pontuar elementos que um assistente, por exemplo, faria num processo de pesquisa, né? Agora, ela não, por si só, não consegue produzir conhecimento. Embora algumas pessoas tenham já terceirizado a produção de textos, de conhecimento para IA, é fácil perceber ainda como que né, assim, ela, digamos, organiza um conhecimento já pré-existente. Então, nesse sentido mais profundo mesmo da pesquisa, ou seja, da produção de conhecimentos, né, não da reprodução de conhecimentos, né? Então, estou insistindo nesse ponto. A IA está no momento de reprodução dos conhecimentos, ou seja, aquilo que já se conhece, aquilo que já se sabe.
A grande questão é que ela vai dar um salto e vai começar a produzir conhecimento. E aí é que se abre um horizonte ainda bastante desconhecido, porque, de certo modo, quando ela passa a produzir conhecimento, vou usar aqui uma expressão bastante do senso comum, né? Bastante difundida, né? Conhecimento é poder, né? Então, a partir do momento que ela produzir conhecimento, a gente não sabe qual é o poder que essas IAs terão, né? Em relação ao mundo, em relação a nós. E aí também, até que ponto as nossas pesquisas e o processo atual que nós utilizamos para as metodologias e os resultados que obtemos, né, por meio dessas metodologias, como é que isso, por exemplo, ficará frente a uma máquina que terá uma capacidade maior de produção de conhecimento e de gerenciamento desse conhecimento. O grande risco é nos tornarmos obsoletos, ou, como já foi dito, né, nos tornarmos pets de IA, ou seja, completamente comandados por ela sem, de alguma forma, uma interação mais profunda. Eu não acho que isso é um caminho inevitável, não espero de maneira alguma que isso venha a ocorrer, mas é sempre um risco quando uma tecnologia nova é criada. O impacto, ele é previsto, mas nunca, de fato, se tem como saber, né? Nós não temos uma bola de cristal que possa prever quais são os riscos. Mas é curioso que quando a gente pergunta para a IA sobre esses riscos, ela tende a reproduzir justamente as mesmas preocupações que nós colocamos, de certa forma, porque ela está treinada por nós, né? Mas seria interessante, enfim, pensar em mecanismos de controle para que não haja essa possibilidade, digamos assim, de uma rebelião das IAs de modo a nos tornarmos dependentes dela, né? Assim como hoje ela é dependente de nós. A sua fala me fez com que surgisse em mim uma imagem de quase como se eu estivesse falando, né, com um espelho. E o espelho me responde, algo que eu mesmo disse, mas de uma outra maneira, porque enquanto coletividade seria algo assim. Mas nós, como professores, né, principalmente professores que já estamos aí na carreira há muito tempo, temos alunos muito mais avançados que nós, muitas vezes, no domínio da tecnologia. Então, também se coloca um desafio para os professores, como nós vamos produzir saber com essa tecnologia que, com certeza, os alunos vão estar usando, né? E, obviamente, que também, como pesquisadores, temos várias questões, vários desafios. Como pesquisador, quais são as diferenças que você observa na forma como a IA na educação são tratadas no Brasil e em outros países? Essa é uma questão muito importante, porque tem se debatido muito como usar a IA na educação. E eu tenho respondido a essa questão, chamando a atenção para o fato de o que é que a gente entende por educação. Eu acho que a principal contribuição que a IA tem dado é justamente fazer com que nós voltemos a refletir sobre o que é a educação, o que que nós queremos como educação. Então, por exemplo, a IA tem sido usada tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa e às vezes de forma muito perversa. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, estava produzindo material didático usando inteligência artificial e, portanto, dispensando, né, o professor para fazer esse processo. E aí eu acho que há um erro profundo, porque a IA não pode ser pensada para substituir o professor. E, de certa maneira, muitas vezes ela é usada dessa forma, ou pelo menos é vista com um potencial de ser usada dessa forma. E aí o que acontece, por exemplo, se diz assim, a IA pode corrigir provas, ela pode corrigir trabalhos, ela pode formular questões. E aí, isso me chama a atenção para um aspecto que eu acho muito interessante. Nós estamos entendendo a educação como um elemento técnico, como um elemento instrumental, e, de alguma forma, lidado restrito, né, ao modo como a gente lida com a produção. Então, é uma forma, digamos assim, de moldar
a relação do humano com a realidade e uma relação utilitária. Então, esse é o maior problema da concepção da educação como um todo. E aí, a IA, nesse aspecto, ela consegue, digamos, tornar o processo de formação e de educação mais mecânico ainda, ou seja, mais previsível, como se a educação fosse inserir o aluno num caminho já pré-estabelecido para ele seguir. E o que que a gente deve pensar, então? Que a educação é justamente o processo pelo qual nos tornamos humanos. Isso desde que o mundo é mundo. Não é só as nossas sociedades modernas ocidentais que têm processos educativos e de formação. Todas as sociedades pré-existentes de todas as partes do globo desenvolveram sistemas muito complexos de educação. E muitos desses sistemas de educação, eles não eram sistemas como nós entendemos, mas, digamos assim, um conjunto de procedimentos que faziam com que essa criança que nasce, né, no mundo e que, de alguma forma, vai habitar esse mundo, entenda que mundo que é o que ela está entrando, que ela está chegando, né? E como lidar com esse mundo. Em outras palavras, como é que ela se torna humana frente ao mundo. E eu acho que esse é um grande desafio que nós teríamos que resgatar. E nesse sentido, ele vai um pouco fora da questão do que a IA pode fazer, porque nós estamos falando da experiência. Nós estamos falando da troca, nós estamos falando daquilo que humanamente é produzido quando humanos estão juntos. E a IA, ela, digamos, tende a reproduzir uma ideia de humano, uma cópia daquilo que seria a inteligência humana. Mas e se você pensar, por exemplo, na sensibilidade, se você pensar na emoção, se você pensar, por exemplo, na dificuldade que é não entender racionalmente o real, mas estar, de fato, inserido nele, participando dele, de alguma forma aprovando a própria existência. Então, quem sempre fez isso foram as narrativas. Por isso que o imaginário é importante, porque de alguma maneira as narrativas sempre supriram o humano daquilo que ele mais precisava, que eram de imagens do que é humano. Então, eu acho que a IA pode contribuir justamente para ajudar a revermos o que é fundamental na educação. Claro, a mátema, né, que os gregos chamavam essa educação lógica, ela é importante e vai continuar sendo desenvolvida, e a IA é muito bem-vinda e pode ajudar nesse processo. Ela pode ajudar também nos processos de criação, de criatividade, mas ela não pode, no meu modo de ver, ou pelo menos não deveria, suprir aquilo que é da ordem da imaginação, aquilo que é da ordem da sensação, aquilo que é da ordem da emoção, aquilo que é da ordem especificamente do humano. E aí a gente pode, então, liberado dessas questões técnicas, nos concentrarmos neste aspecto. E a gente sabe, as pessoas têm andado adoecidas, as pessoas têm sofrido muito, principalmente psiquicamente. Nós conseguimos melhorar em vários aspectos a questão da saúde do corpo, mas nós estamos negligenciando a saúde mental. Eu acho que, nesse sentido, nós podemos aproveitar esses debates da IA para rever o que nós queremos na educação como um todo. Exatamente. E eu acho que a IA vai impactar vários campos do saber, e no que diz respeito à educação, ela redefine ou nos leva a repensar a educação. Isso é o mais fantástico e incrível que nós vamos ser conduzidos a partir desse processo. E espero que sobre, com certeza, espaço para mais encontros humanos que são tão transformadores. E nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas temos aí um minutinho para que o professor possa trazer ainda uma palavra sobre o futuro da educação no Brasil, se existe um caminho para integrar a arte e a tecnologia de maneira equilibrada, humana. Um minutinho, professor. Esse é o desafio mesmo, como é que nós vamos conseguir fazer essa integração? Eu acho que há caminhos, né? Eu acho que nós somos criativos e acho que o fato da IA ser criativa reproduz, de certa forma, como um espelho, como você disse, aquilo que nós somos. E eu espero que a gente consiga encontrar bons caminhos também para integrar a IA na nossa rotina de trabalho. Maravilha!
Assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa E Agora Entrevista. Muito obrigada, professor Rogério de Almeida, e a você que nos acompanhou. Siga o nosso canal no YouTube, assista o programa também pela NET, pela UNB-TV, a NET no canal. Ixi, vou começar de novo, Ricardo. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do E Agora Entrevista. Muito obrigada, professor Rogério de Almeida, e a você que nos acompanhou. Siga o nosso canal no YouTube, assista ao programa também pela UNB-TV, canal 15 da NET Brasília, e pelo site unbtv.unb.br. Até a próxima!